Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje, como vocês puderam ver no título desse vídeo, eu quero falar sobre algo que eu acredito que tenha passado já pela mente das pessoas por muitas vezes. E eu quero trazer um pouquinho daquilo que eu acredito em relação a esse tema. E muitas vezes nós, cristãos, nós podemos parar e pensar: quando eu erro, o Senhor, ele tá irado comigo, Deus, ele não me ama mais, ou que as coisas que eu posso esperar de Deus são coisas ruins, né? Quando a gente comete algum erro. Mas eu poderia começar esse vídeo dizendo apenas que não é verdade. Quando você erra, Deus não deixa de te amar ou te ama menos por isso. Só que eu quero propor aqui uma reflexão com base em algumas histórias que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E eu quero compartilhar com você 3 histórias de pessoas na Bíblia que passaram por alguma situação de erro, e eu quero também contar o desfecho na vida dessas pessoas, como que aconteceu. Então acompanhe comigo. A primeira pessoa que eu quero trazer aqui é Raabe, né? Lá em Josué 2 conta a história de Raabe. Josué manda então os espias para a terra de Jericó. E Raabe recebe esses 2 espias, esconde esses espias na casa dela. Eu vou aqui falar um pouquinho por cima as histórias, mas se você quiser depois procurar na Bíblia mesmo, ter esse momento para você fazer essa leitura, eu recomendo, porque são histórias muito boas. E aí as pessoas da cidade, né, vão atrás desses espias e Raabe esconde eles, fala que não tava lá na casa dela. E depois que esse pessoal da cidade vai embora, ela fala pros espias, né: olha, eu sei que Deus é o Deus de vocês, eu sei que ele tá com vocês e a gente reconhece o poder dele, e eu queria pedir que vocês lembrassem de mim e pudessem salvar a mim e a minha família. Ela faz esse pedido, né? E Raabe, pra quem não sabe, era uma prostituta, então vamos considerar esse o erro de Raabe. Só que quando ela teve essa revelação de quem Deus era e de que Deus era todo poderoso, ela teve ali a sua vida, digamos, transformada, porque depois, né, a gente vai ver que Raabe, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Então, além de ter sido salva, ela foi realmente transformada. E guarda isso, sabe? Quando você tem revelação de quem Deus é de fato, a sua vida pode ser transformada. A segunda história que eu quero compartilhar com você é uma história muito conhecida. Eu acho que até as pessoas que não são cristãs, elas conhecem essa história, que é a história do rei Davi, aquele menininho que matou o gigante Golias, enfim. Essa história que eu quero trazer aqui em específico, o trecho, né, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, que é quando o exército que pertence ao rei Davi, eles estavam na guerra e Davi estava no palácio. Ele vê uma mulher muito bonita, né, a partir lá do seu palácio ele consegue ver essa mulher muito bonita, pede pra trazer essa mulher até ele, tem relações com ela e depois essa mulher fica grávida. E só que essa mulher, ela era casada e o esposo dela estava na guerra, né, que era onde Davi também deveria estar. E então Davi arma um plano para que essa gravidez parecesse ser do marido dela. Ele, né, completamente contrariado nesse plano. E depois ele arma um plano pra tirar a vida desse rapaz, né, do marido dela. E consegue, traz a mulher pro palácio e casa com ela. Foi algo muito sério, sabe? Eu acho que não dá pra gente ficar comparando aqui também. Mas essa questão do rei Davi foi algo muito sério. Mas ainda assim, Deus chama Davi na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. E Deus realmente fez uma aliança com Davi. Eu quero mostrar pra você como que Davi ficou após ter cometido esse erro. Na verdade, não após, né? Depois, mais à frente, depois se você também quiser ler essa história, tá na Bíblia. Mais à frente, um profeta é enviado à casa de Davi e ele tem essa revelação daquilo que Davi fez. E logo em seguida, né, assim que esse profeta vai embora, Davi, ele escreve um salmo, que é um salmo que reflete muito o coração de Davi após ter sido descoberto, né? Após esse erro ter sido revelado. E eu quero ler com você aqui, porque eu acho que é muito importante pra gente conseguir compreender como que Davi ficou, né?
após o erro dele. Esse salmo é o Salmo 51 e ele fala assim: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e me quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para o meu pecado e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não expulse-me da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. O que eu me atento, quando eu vejo esse salmo que Davi escreveu após ter cometido esse erro e ter sido revelado na realidade? Que ele tem um coração sincero diante de Deus. Ele sabe, ele reconhece o erro dele, mas ele também reconhece que o Senhor pode trazer transformação. E isso é uma coisa muito importante, que é até o segundo ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que nós precisamos ter esse coração sincero. Primeiro, a gente tem que ter a revelação de quem Deus é, e segundo, a gente tem que ter esse coração sincero. E a segunda história que eu quero contar aqui pra vocês é a de Pedro, mais especificamente quando ele traz Jesus, ele comete esse erro que todos nós pode enfrentar esse tipo de situação. E a Bíblia fala, que Pedro, ele estava ali, esperando Jesus ser julgado, ali. E aí pessoas se aproximam dele e perguntam: nossa, você é muito parecido com Jesus, você conhece ele? E Pedro fala, não, eu não conheço esse homem. E são 3 vezes, não é uma vez, não são 2 vezes, são 3 vezes que ele nega Jesus, que as pessoas vão ali e identificam ele como alguém parecido com Jesus, como alguém que tem características parecidas, talvez no jeito de falar, no jeito de agir. Não sei, mas ele nega essa proximidade com Jesus, nega Jesus. O que acontece com Pedro é algo muito surpreendente, porque lá em Atos, quando a Bíblia traz essa história da igreja primitiva, Pedro ele é uma das peças fundamentais da igreja primitiva, Ele que prega ali, ele opera milagres, ele é realmente muito usado por Deus. Tem até um relato que fala que quando Pedro pregou um dia, 3.000 pessoas se converteram ao Senhor, porque de fato tinha uma unção sobre a vida de Pedro, Então, o que acontece? O erro, ele não retira essa unção. E eu quero trazer aqui alguns pontos para que a gente consiga refletir a respeito disso, com base nessas histórias que eu trouxe aqui. Na Bíblia está repleta de histórias de outras pessoas, outros homens e mulheres que também erraram, mas que o Senhor, ele é gracioso. E que, da mesma forma que Davi também reconhece isso, nós somos pecadores, nós nascemos com essa semente do pecado. Então, em algum momento da vida, nós vamos errar sim. E é muita ingenuidade, nossa, a gente pensar que Deus não sabe disso, porque Deus sabe, Ele que nos fez. Mas quando eu tenho uma postura ao errar, ao falhar em algo, eu me escondo de Deus ou eu me afasto de Deus, eu estou impedindo que eu seja transformado, porque somente o Senhor pode transformar o nosso coração. E é somente a gente tendo esse coração quebrantado, sabe? Esse coração, de fato, aberto, um coração sensível, um coração disposto, que é onde o Senhor, ele entra, o Senhor, ele faz. E Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas, ele sabe de tudo. Então, quando a gente errar, nós precisamos sim ter essa revelação de que Deus, ele é perfeito e ele sabe todas as coisas. E que nós precisamos ter o nosso coração sensível ao Senhor, um coração quebrantado, um coração sincero, que consegue chegar até Deus de uma forma muito sincera.
E de forma alguma o nosso erro vai nos impedir de sermos amados por Deus, de sermos usados por Deus, de termos revelação da palavra de Deus, porque a graça de Deus, ela é inexplicável, é algo que a gente realmente não consegue compreender. A gente pode o quê? Aceitar, simplesmente aceitar essa graça, porque ela está disponível. E se você às vezes está passando por alguma situação em que você tenha cometido algum erro, que você possa ser sincero com o Senhor, que você possa se achegar a Ele e quebrantar o seu coração e abrir o seu coração para que Ele possa transformar a sua vida. Quando a gente pensa que o amor de Deus por nós, ele diminui por causa de uma circunstância ou de um erro ou de algo que nós fazemos, a gente limita o amor de Deus a nós mesmos. E nós somos pessoas que oscilam muito. Então, um dia a gente vai fazer coisas boas, outro dia a gente não vai fazer coisas boas. E se Deus dependesse de nós para nos amar, nós estaríamos, tadinho de nós. O amor de Deus por nós não depende de nós, depende somente dele. E o amor de Deus por nós, ele é imutável. Ele é um amor tão grande, tão profundo, tão incalculável, que é só Deus mesmo para nos amar dessa forma. E ele prova o amor dele por nós entregando Jesus. Essa é a prova suficiente de que Deus ele nos ama. Na Bíblia fala que Deus ele entrega Jesus quando a gente ainda vivia no pecado, quando a gente ainda éramos pessoas que erravam, né? E continuamos errando, mas isso não anula o amor de Deus por nós. Quero finalizar esse vídeo lendo um trecho da palavra de Deus que tá lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Eu gosto muito dessa palavra porque ela é profunda, ela é poética até. E ela fala o seguinte: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. O que é que eu penso disso, Quando fala todos nós com o rosto descoberto? Fala muito de sinceridade, quando a gente tem um coração de fato sincero ao Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas, mas Ele só consegue transformar a nossa vida quando a gente reconhece isso, quando a gente tem essa sinceridade. Senhor, eu errei e eu preciso de ajuda. E é onde nós entramos diante da glória de Deus. E a glória de Deus, ela tem poder de transformar o nosso coração, de transformar aquilo que é um peso pra gente, de transformar aquilo que a gente acha que nunca vai mudar. Deus, ele tem esse poder de transformar as nossas vidas. Então, eu quero propor essa reflexão mesmo, que quando você tiver em alguma situação que você errou, que você pecou, que você não se esconda de Deus, mas que, muito pelo contrário, que você corra em direção a Ele, porque só Ele tem esse poder de transformar as nossas vidas, só Ele tem esse poder de curar o nosso coração, de transformar aquilo que a gente acha que nunca vai mudar. Deus, ele é um bom pai, ele é um pai amoroso, um pai que ama, e o amor dele não depende de nós, e isso é muito mais inexplicável ainda. Porque nós não temos nada de bom para oferecer para Deus, mas mesmo assim, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele transforma o nosso coração, Ele faz a obra dele nas nossas vidas. É isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido um vídeo que agregue na sua vida, que possa trazer algo, de bom para você. E é isso, até o próximo.